Boa noite a todas, todes e todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje é o quinto encontro do grupo de estudos Fiandeiras da Escrita. Esse grupo de estudos, então, como a gente vem pensando junto, se propõe a pensar uma escrita a outra, uma escrita que fale a partir da arte, da filosofia, e que tenha como proposta a decolonização da escrita, né? Uma proposta de uma escrita que seja mais livre, uma escrita que seja mais. Como que a gente pode falar? Uma escrita que seja mais acessível a todos, mas que também seja uma escrita brincante, que se permita ser brincante. Hoje a nossa proposta é pensar, então, a escrita a partir da escuta das palavras. Por que eu fiz essa proposta para vocês? Porque eu tenho percebido que mesmo... Oi, Ana Luísa, agora que eu te vi aqui. Boa noite, bem-vinda, que bom que você está aqui com a gente. Essa proposta da escuta das palavras surge a partir da minha percepção de que eu não presto mais atenção às palavras. Escutar quer dizer mais do que escrever, somente pensar e escrever, mas escutar o que a palavra tem para me dizer. Quais os sentidos que ela traz? Quais os sentidos que eu posso redescobrir nas palavras? Para fazer esse exercício, eu queria propor para vocês, primeiro, pensarmos as palavras a partir de um olhar da escuta. Com a modernidade, a escrita ela se vinculou e o mundo se vinculou ao olhar, a tudo aquilo que nós podemos ver, a tudo aquilo, e principalmente, gente, a visão focal, né? O foco. Foca na palavra, foca na escrita, foca. Não é mais nem aquele olhar ampliado de mundo que a gente... Sabe quando a gente percebe a pessoa passando lá atrás, pelo canto do olho? Não é mais isso. Nós não queremos mais uma visão ampliada. A modernidade vai nos pedir uma visão cada vez menor, mais focal, que diminua a amplitude do mundo. O Gandhi Priorsky vai nos provocar a pensar. Eu não sei se vocês conhecem esse educador, ele é um educador das infâncias, que pesquisa infâncias, pesquisa a poética da infância, o brincar na infância, né? Ele vai nos provocar a pensar uma percepção de mundo através dos outros sentidos. Boa noite, Irene, seja bem-vinda. Grata. Então, o Gandhi Priorsky vai nos dizer que nós precisamos fechar os nossos olhos para ampliar os outros sentidos, para ver o mundo através do ouvido, através das mãos, através do olfato, através do paladar, através da pele. Então, o que nós estamos propondo hoje aqui para esse exercício é sair dessa invencionice da modernidade, do olhar, e escutar as palavras, porque elas trazem sussurros antigos, né? Que foram sendo, e aí já Manuel de Barros vai nos dizer que as palavras elas foram recebendo camadas, né? De sujeira, de pó, e que essas palavras elas precisam ser ouvidas. Ursula Le Guin vai nos falar que nós precisamos buscar os sussurros primitivos das palavras, aquilo que o tempo traz.
E aí eu fiquei pensando que nós poderíamos fazer um exercício assim. A proposta de hoje é essa. Nós vamos pensar uma palavra cada um. Uma palavra. E cada um vai abrir o microfone e vai dizer essa palavra umas 3, 4, 5 vezes, usando entonações diferentes, ritmos diferentes. E nós vamos ficar em silêncio escutando essa palavra. A partir dessa escuta, nós vamos puxar o que memória essa palavra nos resgata. Tá bem? E uma palavra só, não precisa ser nada complexo. Nós vamos começar a puxar os sentidos das palavras. Tá bem? Deu para entender qual é o primeiro passo da nossa brincadeira? Tá? Porque muitas vezes, quando nós vamos escrever um texto, nós simplesmente vamos colocando as palavras no texto, na nossa escrita, sem pensar no sentido delas, usando aquele sentido mais corriqueiro, o que ela quer dizer na maioria das vezes, mas não parando para pensar, sentir e escutar o que a palavra nos provoca a pensar. Porque se a gente fizer esse movimento, vocês vão ver o que vai acontecer durante esse exercício. Pode ser? Eu começo, e aí depois pode ser Ana Luísa, Cíntia, vão por ordem alfabética? Pode ser? Então tá bom. Então tá. Gente, deu um pane de circuito. O K vem antes do G, né? A-I-J, não. F-G, H-I. Olha que situação. Quem quer me ajudar onde fica o K no alfabeto? O K vem depois do G. Tá bom, Ana Luísa, muito agradecida. Vocês têm esses pane de circuito também? Que dá uma bugada que você não consegue falar? Bom, tá bom, então vamos lá. Então, K vem depois do G, né? Tá. Então, vamos. Então, eu vou começar. Vamos ficar séria aqui. Brincadeira. 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 Puxem uma setinha e anotem embaixo o que vocês associaram a essa palavra. Ana. Oi, gente, vocês me escutam? Sim. Tudo bom? Tá, vou pensar, tô pensando ainda na minha palavra, mas acho que eu já sei qual que eu vou usar. São 5 vezes, certo? Sim. Criador. 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 Foi assim? Sim, isso. Ok, gracias. Depois da Ana, então nós vamos com A, B, C, D, E, F, G, Gabriel. Cíntia vem antes. Ah, Cíntia, perdão. Gente, eu tô péssima hoje. Brilhante. 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 Brilhante.
Gabriel. Oi, eu tava tentando conectar a câmera, mas ela ainda não foi, peço perdão. Sem Eu problema. vou com a palavra firmamento. Então, firmamento, 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 firmamento. Irene. Vamos lá. Sankofa, 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 Sankofa. Carol. A palavra que eu escolhi foi amor. Amor! Amor. Amor! 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 Sônia. Deixa eu abrir o meu microfone. A minha palavra é horizonte. 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 Agora nós vamos passar para a palavra que nós pensamos na sequência da nossa, tá bem? Eu vou falar 5 vezes, com entonações diferentes, a minha palavra. De brincadeira, me veio infância. Eu vou falar essa palavra 5 vezes e vocês vão colocar o que vocês sentiram, tá? Ouvindo essa palavra. Infância. 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 Ana Luísa. Meu computador tá meio lento aqui. Liguei o microfone. A minha palavra é suturar. 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 Cíntia. Tesouro. 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 Gabriel. Eu pensei na palavra gravidade. Então, gravidade, 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 gravidade. Irene. Ancestrais, 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 ancestrais. Carol. Sentimento. 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 Sônia. Espaço. Espaço. Espaço.
Espaço. Espaço. Nessa primeira rodada, nós já percebemos como a mesma palavra vai tendo diferentes sentidos para as pessoas. Eu vou perguntar para vocês, vou escolher a palavra primeiro da Ana Luísa, que ela começa com o Criador, né? Para mim, o Criador, seu Criador, tá? E depois a tua sutura me lembrou de emendar. E aí, esse criador tem sentido com esse emendar, sabe? Porque essa dor precisa ser suturada, precisa ser emendada, para mim, o sentido que me veio da palavra, tá? Vamos ouvir os outros para ver como cada um reagiu a essa palavra específica, Ana? Pode ser? Cíntia? Dor, Dor. criador, E depois do suturar? costurar, estourar. Estourar. Tá. Agora é o Gabriel. Me veio bastante a ideia de inventor, mas também de expansão. Uma ideia de aumento de coisas. E esse suturar dela depois? O suturar também me veio a ideia de remendar, né? Ana, você tinha comentado uma palavra, eu acho que semelhante, né? Mas me veio a ideia de remendar, mas também de construir algo novo. Agora a Carol. Não, Carol? Me veio a ideia também de algo que criador. Aí depois eu coloquei para suturação costurar. Costurar. A Irene. Então me veio a ideia de cria, de uma cria mesmo, certo? E essa Uhum. cria sendo esse processo de suturação para a saída desta cria ou a entrada desta cria. Sônia. Criador, me veio a ideia de invenção. Eu não pensei em criador como um ser mágico, eu entendi criador como uma criação, como uma invenção, né? Aí depois, quando ela disse suturar, me veio a ideia de corte. Tu faz uma sutura em cima de um corte, né? Em cima de uma ferida aberta. Nessa primeira rodada, a gente pode perceber que como cada um escutou e foi atravessado pela mesma palavra, né? E ela vai criando esses múltiplos sentidos. Está fazendo sentido para vocês? Um pouquinho? Essa necessidade da gente parar e escutar a palavra? Porque ao mesmo tempo que ela é criadora, ela é criadora, né? Foi essa pegada que me veio, né? Essa questão da criatividade, da invenção, né? Que ao mesmo tempo que ele pode gerar dor, ele pode inventar, como o Gabriel também falou, né? Como a Irene foi para outro lugar. Então, assim, a gente precisa, quando vai escrever, parar para escutar a palavra que a gente vai utilizar, porque ele expande o mundo da escrita. Se eu vou escrever um texto com o criador, qual o sentido que eu quero? Tudo bem, Sônia, vai lá. Tá. Qual o sentido que eu quero para esse meu texto, né? Se eu vou ali escrever um texto sobre um criador, e aí a gente pode um pouco lá para Ursula Le Guin, né, que ela vai falar da escrita ficcional, a gente pode pensar nesse ser, né, que cria, que inventa, mas que também gera.
Está fazendo sentido para vocês? Esse tipo de exercício ajuda muito a gente a criar textos ficcionais, sabe? Pode ajudar a gente a uma escrita que hoje tem sido muito usada para substituir a escrita real. Porque, na verdade, a escrita ficcional é contar histórias, né? A dona Haraway, ela usa muito na filosofia, ela é uma bióloga, ela é uma filósofa, e ela, ao mesmo tempo, ela escreve a escrita acadêmica científica dela com textos ficcionais. Então, ela vai dialogar com os cachorros, ela vai dialogar com a natureza, ela vai dialogar e ela vai precisar ampliar o sentido das palavras para dar conta. Ela tem nos provocado a pensar uma escrita outra, que faça mais sentido, que não seja essa escrita que é capturada por um modelo de mundo, mas uma escrita que amplie mundos. Está fazendo sentido para vocês? Tudo bem até aqui ou não? Vamos para o Gabriel agora. Gabriel, a tua palavra foi brilhante? Eu acho que, na verdade, essa foi a... Olá, boa noite. Eu acho que essa foi a palavra da Cíntia, não foi? Brilhante. Eu pulei a Cíntia de novo. Me perdoa, Gabriel. Então vamos para a Cíntia, depois a gente vem para você, tá Me bom? perdoa, Cíntia, né? Falei Cíntia. Fala, Ana. O que eu tenho que falar? Brilhante, né? Aham. Tá. Para mim, brilhante foi luz. E depois, quando você falou tesouro, me veio escondido. Tá? Vamos ouvir os outros para ver como que cada um percebeu essa palavra? Gente, eu vou ter que ficar chamando aqui? Não, né? Cada um vai abrindo e vai falando. Tá. O da Cíntia, eu juntei as duas coisas, o brilhante e o tesouro, e aí eu escrevi assim, tipo, algo importante que se destaca, porque eu fiquei pensando nisso que se destaca, tipo, para cada um, tipo, o que é o tesouro para cada pessoa, né? E esse brilhante ser o que se destaca através de ser um tesouro. Oi, eu vou falar. No brilhante veio a ideia também de inovação, acho que eu já tinha falado antes. Mas também como adjetivo de alguma coisa, né? Então, quando a gente usa para, por exemplo, chamar uma pessoa, né? Enfim. E tesouro me veio a ideia de uma ideia rara, então de alguma coisa rara que pode ser encontrada, coisa ou ideia, né? E também eu lembrei do seriado Chaves, da Dona Florinda, chamando o Kiko. Que ela tinha esse chamamento, pelo menos na tradução em português. Adorei. Irene? Veio uma caverna, né? E essa caverna tinha um tesouro com algo bastante ofuscante. Carol? Me veio a ideia de aplausos e a ideia também de luzes. Sônia tá aí? Não? Sônia acho que está com o microfoninho aberto, mas não está lá. Bom, vamos então para a próxima palavra, que agora é do Gabriel, né? Não estou errada agora. Isso, acho que é sim. Firmamento? Isso. Tá, para mim, firmamento lembrou, obviamente, o céu. Tá, e depois, quando você falou gravidade, e a forma como você falou gravidade me deixou sem ar. Então, eu coloquei sem ar, tá? Quem agora?
Eu fiquei meio que criando uma história também tentando conectar as duas palavras que o Gabriel trouxe. E aí eu acho que também por ter esse jogo de palavras, assim, por exemplo, do criador que cria a dor ou alguma coisa do tipo, eu pensei no firmamento, eu pensei que tipo de jogo de palavra eu poderia fazer. E aí eu pensei naquilo de, como, por exemplo, manter a cabeça erguida, de firmar o mento, que é uma palavra para o queixo também, né? Acho que é para queixo, se não me engano. E aí eu fiquei pensando nisso, né? De, tipo, firmar o queixo e a gravidade, tipo, para não ir abaixo, né? Pensando assim, não sei. Fiquei associando essas coisas assim. Isso. Cíntia. O meu, eu fiquei no espaço flutuando. Juntei as duas, né? O firmamento e a gravidade é flutuar no espaço. Tá. Irene. Eu pensei no fundo do mar. Fundo do Tá? mar. É uma questão da gravidade e o firmamento. O reflexo desse processo no fundo do mar. Carol. Fechou o microfone. Opa. Me veio a ideia de surpresa, mas acredito que pelo tom de voz e a ideia de grandeza. Sônia? Não voltou ainda. Tudo bem. Vocês viram como que também o tom de voz, quando a palavra é falada, ela influencia no modo como existe uma percepção, vem uma lembrança, é capturado, alguma outra coisa, né? Surge a partir do momento que o tom de voz influencia. Não é só a palavra, mas é também o tom de voz que é usado, né? Então, se a gente está escutando alguém dizer sobre alguma coisa, a gente vai ativando memórias e vai pensando em outras coisas, fazendo links de associação, né? Então, escrita também quer dizer de associações, né? De romper a linearidade e se permitir associar a outras coisas. A gente pode pensar um pouquinho em Deleuze, tá? Quando ele vai falar de rizoma. Você está aqui, né? Você tem, por exemplo, o firmamento, e eu vou dizer sobre esse firmamento, estou explicando o que é esse firmamento para mim, esse sentido que eu quero dizer. Disso eu vou puxar para a gravidade, e da gravidade eu vou expandir para outra coisa. Então, a minha escrita, ela é sempre saindo rizomas. Ela não é uma escrita que apresenta aquela sequência, sabe? Que você tem que pegar a última palavra e começar a próxima frase. Sabe quando você vai aprender aquela escrita que eles vão te ensinando a escrita lógica, né? Que você tem que ir associando e criando uma linearidade na tua escrita, para que quem comece o texto entenda até o final o que você quis dizer. Mas aqui a gente está falando de outra coisa. Quando eu estou me propondo a escrever um texto que amplie, que não tenha respostas, que não tenha fechamento, eu vou possibilitar expandir as minhas ideias. Tá, vou dar um exemplo. Eu começo a escrever um texto sobre semente, tá? Eu quero escrever sobre semente. Semente, a princípio, é uma ideia daquilo que contém a vida, né? Que toda a vida ela está ali dentro da semente. A árvore já está dentro da semente. Mas, ao mesmo tempo, me vem à memória uma história que eu ouvi de um determinado povo original que tem a semente como delimitador de território. Até onde a semente chega é até onde é o território desse povo. Como que eu vou explicar isso? Eu vou falar de território. Então, eu não preciso mais falar de semente. Eu já expandi
para falar de outra coisa, de aspersão, né? De como essa semente ela se tornou uma outra coisa. Então, eu vou abrir uma outra possibilidade. Então, eu começo, para além de falar da semente, que ela é que ela contém um mundo ali dentro, ela tem um ser que pode crescer a partir dela. Eu vou falar que a semente ela pode ser um delimitador de território. Mas com as nossas palavras, vamos lá. As palavras elas já trazem em si, como vocês perceberam, um imaginário construído, né? Que foi construído e delimitado pela colonialidade. Se eu for utilizar essas palavras dentro desse padrão colonial, eu só vou conseguir enxergar a semente como aquilo que contém uma árvore, contém uma vida. Eu preciso desassociar e ampliar o meu imaginário para conseguir imaginar o que esses povos originários estão me dizendo. Olha, dentro da minha cosmopercepção de mundo, até onde eu consegui achar uma semente, eu tenho técnicas para isso, né? Eu tenho sabedorias ancestrais, eu tenho técnica, mas também a minha linguagem, ela me possibilita pensar a semente como território. Eu não tenho esse repertório, eu preciso aprender a ter. Então, eu preciso exercitar essa construção de caminhos. Como que eu vou chegar a explicar para quem eu estou escrevendo esse percurso do meu pensamento colonizado, restrito, de semente enquanto aquilo que possibilita dar vida a uma planta, a uma árvore, para uma semente que, para esses povos originários, no imaginário da linguagem deles, é um território. Como que eu vou construir esse caminho? Pensando essas palavras. Que palavra expande para a próxima? Está dando para entender? É uma escrita rizomática. É uma escrita que vocês vão pensar que ela sempre... Sabem o rizoma de Deleuze? Já ouviram falar nele? Você tem Cíntia, Sônia, mais ou menos. Então, a ideia de Deleuze é a seguinte, que não existe um conhecimento em forma de árvore, arborescente, tá? Que tem as raízes, depois tem o tronco e tem os galhos. Não. Que o conhecimento, ele é como um rizoma, como uma grama, como uma cana. Ele tem as suas raízes aqui, mas ele se expande para uma outra raiz. Ele vai formando outros núcleos. E se a gente pensar esses outros núcleos na escrita, a gente vai pensar que as palavras elas vão expandindo para outros lugares e ampliando. Você não vai ter uma escrita que se fecha, você vai ter uma escrita que se abre para o pensamento. Uma escrita filosófica, que nunca vai responder, mas uma escrita que vai fazer o outro pensar. Tá, né? A primeira vez que eu ouvi esse povo me contar a história dessa semente, eu falei, caramba, como assim? Né? Então, eu estou construindo a minha escrita. Eu vou para esse lugar com uma construção imaginária da semente, daquilo que eu já teria como explicar num texto. Olha, a semente, ela é assim biologicamente, né? Eu posso fazer essa construção toda linear, bonitinha. Quando eu recebo e eu lembro dessa informação, eu vou puxar esse fio da minha raiz daqui para cá e vou falar de território. Mas não de qualquer território, eu vou falar de aspersão de sementes. De uma semente que é lançada longe e ela vai mostrar até onde é o território daquele povo. Mas da onde surge? Olha a outra semente, outro rizoma se formando. Mas da onde vem esse conhecimento? Que povo é esse que fala isso? Onde ele habita? O que isso quer dizer? Isso é antes da colonização? Você vai abrindo. Oi, Sônia, voltou. Tá. Entendeu mais ou menos, Sônia, o que a gente está tentando aqui pensar junto?
ou não? Tô chegando. Porque o que a gente. E agora fizemos o exercício com o Gabriel, e gente, eu vou bem devagarzinho, porque vocês já perceberam que eu faço umas associações assim, né? E que vocês vão perceber que tem lógica no final, tá? Não é fora do planeta. Mas é uma escrita que eu tenho percebido que tem sido muito usada hoje, na academia e fora da academia. Que essa escrita mais filosófica, mais que amplie, que faça o outro pensar. Você não vai dar resposta para o outro. Você sempre vai jogar uma próxima pergunta para ele. Pensa nisso. É o que você vai estar o tempo todo falando num texto. E aí eu posso trazer um exemplo de uma coisinha que eu escrevi antes da aula para a gente pensar, para não achar que eu estava doida? Né? É bom, né? A gente vê assim que... E até mandei para um amigo, que é professor também, e falei, dá uma lida nisso, vê se faz sentido para você. E aí ele falou, nossa, você quis pensar uma escrita rizomática. Eu falei, nossa, ele entendeu, sem eu precisar falar. Então, Sônia, o que a gente está falando, eu não sei se você ouviu essa parte da escrita rizomática. Sabe o que é um rizoma? Sim, sei o que é. Tá. E aí, quando você vai lá para o Deleuze... Se expandindo, né? Isso. É uma raiz que ela abre possibilidade para nascer outra raiz, né? Ela vai sempre expandindo, né? Nascendo os próximos. E aí... Aqui, ó, vou ler um pedacinho para vocês, que foi justamente sobre essa ideia da semente que eu escrevi, tá, gente? Por isso que eu estou aqui exercitando isso com vocês. Que eu coloquei como manifesto semente território, que também pode ser em estado de semente, que também pode ser corpo semente, tá? Peço licença poética para, nessa escrita, esperançar outros rumos para a educação, pensando um corpo, semente, sonho. Essa inspiração me ocorreu ao longo dos encontros com Hugo e os outros, nos quais os textos e as trocas oportunizavam que a mente se agitasse e se colocasse a explorar outros tantos lugares nos quais as conexões entre memórias, territórios, histórias e principalmente pessoas fossem possíveis. Esses encontros sustentavam a percepção de tudo aquilo que vi e vivi, guardava potência para um devir como um corpo semente, pois que esse se encontrava sendo nutrido pelos muitos sonhos que eu tenho escutado. Para realizar esse propósito, eu me vi frente a um desafio. Então, aqui eu vou chamar o primeiro pesquisador para dialogar. Como escrever sem utilizar uma linguagem enquanto entidade, que sofreu a ação do imperialismo. Peraí, deixa eu aceitar a Neide aqui. Cadê Neide? Tá aqui. Que carrega as marcas desse imperialismo, tá bem? Nós temos que lembrar que também a nossa linguagem ela foi colonizada, né? Que ela hoje tem essas marcas. A Sueli Ronick vai nos explicar que marcas são estados inéditos que se produzem em um corpo, seja ele um corpo físico ou o corpo da linguagem, a partir das composições que ele vai sofrendo. Cada um desses estados que constitui uma diferença que instaura uma abertura para a criação de um novo corpo. O que significa que as marcas são sempre gênesis de um devir. Com a Ronick, nós iremos compreender que a linguagem que utilizamos carrega marcas vivas, impostas por um sistema imperialista que podem desassossegar os nossos pensamentos, reativando velhas feridas coloniais em todos os lugares nos quais encontra ressonância. Pois temos que compreender que as palavras trazem em si imaginários conectados. Isso a gente percebeu aqui um pouco, como
os nossos imaginários mesmo foram ativados com as palavras que nós escolhemos dizer aqui, né? Eles tanto trazem o imaginário, essas palavras, como eles ativam memórias, tá? Mas devo dizer que me tornei mexida com a percepção vinda dos saberes ameríndios, de que podemos temporariamente suspender a palavra, conceito como o Ayrton Krenak propõe suspender o céu, buscando tecer um convite ao ato de repensar. Vamos repensar as palavras que nós estamos ouvindo, né? Promovendo espaço para evocar outras palavras que se encontram com os sentidos encobertos. Foi o que nós fizemos com a palavra de baixo, né? Essas palavras de baixo estavam com o sentido encoberto, e quando elas foram chamadas, nós pudemos até, como a Ana Luísa, já tecer uma ideia conjunta. Você já não tinha duas palavras separadas, você tinha uma ideia que surgia a partir dali. Tudo bem até aqui? Ana, você está com uma cara de ué? Cíntia? Oi, Neide, bem-vinda. Obrigada. Com essa percepção, eu proponho suspender a palavra semente e buscar por palavras que nos conduzam a outras experiências, tais como embrião e dispersão. Essa semente, então, como eu falei para vocês, ela traz em si esse sentido de embrião. Mas para esse povo originário, ela não, ela tem o sentido de dispersão, ela diz de um território. Então, ela pode trazer esses outros sentidos. Pois almejamos uma outra narrativa capaz de um dizer conectado inventivamente com o planeta e com todos os seres, presentificando assim as sabedorias ancestrais ao respeito e às práticas comuns. E aí entra a dona Haraway, que vai nos dizer que nada se faz por si só. Ela vai nos provocar a pensar que a linguagem não precede as suas relações, elas se fazem juntas. Então, quando eu vou chamar uma palavra, escutar uma palavra, eu vou não estabelecer uma relação com a palavra sozinha. Não, eu vou interagir com essa palavra e pensar os sentidos que ela pode produzir. Ela, no trabalho dela, ela vai chamar isso de intimidade entre estranhos, né? Na qual uma linguagem que se relaciona com uma perspectiva de mundo ameríndia. Então, esse que eu contei para vocês, né? Da semente, que ela se torna, então, território. Irá descrever um movimento de devir com. Puxa o fio. Eu saí desse rizoma e fui para o próximo rizoma. Tá? Estou indo muito depressa? Está fazendo sentido, gente? Pode falar, não, Ana, não está fazendo sentido nenhum. Tá tudo bem, eu sobrevivo a isso. Tá? Sônia, fala para mim, está fazendo sentido? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu só tô, a minha cabeça está funcionando e eu estou associando com as coisas aqui do sul com relação às sementes, né? E aqui a gente, depois eu te conto. Tá. E aí, quando você possibilita a abertura da palavra, a abertura para o texto, quando eu vou escrever um texto sobre semente, que é o meu caso aqui, que eu parti de uma ideia de embrião, puxei para a ideia de território. E uma palavra vai alimentar a outra, tá? Elas não estão isoladas, elas estão retroagindo, elas estão se alimentando, elas estão cooperando entre elas. E aí a Dana Haraway vai dizer até que elas vão ter indigestão uma pela outra, né? Porque também elas vão falar de coisas completamente indigeríveis, né? Esse embrião para um território, né? E aí, gente, começa esse movimento de abertura do nosso texto.
Nós vamos romper, então, com essa delimitação de que o texto ele tem que ter uma escrita linear e nós vamos possibilitar que ele abra sentidos outros. Da semente, do território, né, de suspender a palavra para buscar o território, eu fui pensar, se eu estou suspendendo a palavra, se eu estou falando a partir de um saber ameríndio, eu tenho que discutir a partir de onde eu estou falando. Eu estou falando a partir do Tutu-Luceno, como nos provoca a pensar, Dana Haraway, quando traz esses outros saberes para a escrita, ou eu vou me manter no antropoceno? Eu vou discutir isso aqui. Viram que já expandiu para o próximo? Não é mais um texto que começa com semente e termina com semente. É um texto que vai provocando o leitor a pensar, a refletir o tempo todo. Tudo bem até aqui? Vamos para a nossa próxima palavra, só para a gente continuar pensando, depois eu volto no texto, tá? Depois do Gabriel, viu, Neide, nós fizemos o seguinte exercício, você que chegou agora para a gente contar. Cada uma de nós escolheu uma palavra, nós escutamos essa palavra, a pessoa repetiu 5 vezes em 5 ritmos ou tonalidades diferentes, e cada uma de nós escreveu no papel que palavra surgiu a partir dessa escuta, tá? Aí, a mesma pessoa, na próxima rodada, voltou a falar que sentido essa palavra teve para ela. E aí, nós, de novo, escutamos e colocamos o nosso sentido. E agora, nós estamos ouvindo uns aos outros sobre essa percepção das palavras. E quais foram as palavras? E agora? Peraí, ó. Ih, Por tem favor. um monte aqui. Só para não atrapalhar você, mas já atrapalhando. Não está atrapalhando. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos continuar no sentido aqui, olha, agora é a vez, já foi eu, a Ana, a Cíntia e o Gabriel. Agora é a Irene, certo? A Irene falou Sankofa. Certo, Irene? Certo. Para mim, Sankofa, eu associei a saberes. A Irene voltou a nos dizer que ela pensou em ancestralidade. E eu associei a escutar, a escuta, né? Em saberes que precisam ser escutados, né? Para mim foi essa percepção. Agora as próximas pessoas vão falando, tá? Mas qual que era a palavra? Era Sankofa? Sankofa. Ah, tá joia. Beleza. Estou me interagindo aqui. Isso aí. Obrigada Analisa. pela inclusão. Claro. Agora a Ana. Quando a Irene falou Sankofa, a primeira coisa que veio à minha cabeça, acho que em vez de associar outra palavra ou alguma história, eu acho que eu senti mais saudade, assim, de um grande amigo meu da graduação em artes, que é o Paulo, e ele tem uma tatuagem de uma sankofa, que é um pássaro que olha para trás, né? E aí eu escrevi isso, pássaro que olha para trás, Paulo e tatuagem. Aí quando ela falou dos ancestrais, aí fez todo sentido, porque é o tipo de trabalho que ele realiza. Então, se eu for associar tudo isso, acho que eu diria saudade. Saudade. Cíntia? Eu tenho uma história muito parecida com a da Ana, assim, muito, que eu fiz um curso, a minha professora deu Sankofa, e ela tratou há pouco tempo, mas eu não tinha pensado nisso. A Sankofa veio para mim passado, história, tradição, mas aí juntando com ancestrais eu coloquei experiência. Gabriel? Então, a partir de Sankofa eu pensei em filosofia, ancestralidade também no sentido assim de modo de vida, e juntando com a palavra ancestrais eu pensei em passos. Passos.
Irene? Ah, Irene foi a que falou, né, Irene? Agora é a Carol, né? Agora é a Carol. Desculpa, a Cíntia falou o quê? Oi? A Cíntia falou qual palavra? Espera aí. A Cíntia? É. Não, espera aí, depois a gente volta nessas que já foram, tá? Espera aí. Carol, continua aí. Então, eu não sabia, eu não sei, na verdade, o que é Sankofa, então eu coloquei mais pelo tom de voz. Então, eu coloquei fofura e para ancestralidade me veio resistência. Resistência. Irene, vamos, isso é legal. A gente tem muitas palavras que a gente não sabe o sentido. Ela não é só significado. Olha, veja, a Ana Luísa e a Cíntia falaram de sentidos da palavra, não de significado. Né? São palavras que são carregadas de sentidos. Irene, explica para a Carol e para a gente o que é Sankofa. Sankofa é um adinkara, ou seja, um símbolo de uma determinada região do continente africano. É isso que a Ana Luísa falou, né? Ele é um pássaro que tem o olhar para trás, porque, na verdade, antes de mim vieram outras pessoas. Então, eu olho para trás, vejo o passado, ressignifico o presente para seguir em frente. Ele tem duas modalidades. Uma delas é esse pássaro e uma outra que aparece em muitos portões de ferro, é como se fossem dois patinhos enroladinhos. Tá? Depois, na hora que eu tiver uma imagem, se a Ana me permitir, eu posto lá no grupo. Tá? Então, não só Gana, mas vários países do continente africano. Né? Deixa eu ver se eu consigo abrir minha câmera, que eu tenho um sankofinho aqui na minha corrente. Espera um pouquinho. É que ele é tão pequenininho, não sei se vai dar para ver, não. Porque ele é muito pequenininho. Atrás de mim está uma girafa. Mas eu vou colocar lá, porque o meu aqui é muito pequenininho, vocês não vão conseguir ver. Mas a hora que você coloca, é exatamente isso. Ele é um adinkra. É um símbolo de uma região do continente africano. Eu acho que é isso, Ana. Obrigado. Passa a palavra. Irene? E com esse exemplo dessa palavra, olha só, gente, ela tem sentido, ela tem significado, ela tem história, né? E muitas vezes essa visão que nós temos imperialista, colonialista, ela reduz a palavra a uma coisa muito simples, né? É um símbolo, ponto, não é só um símbolo. Ela é carregada de um sentido, de um significado, e além de tudo isso, um significado para nós. Palavras que foram ditas. Isso, Ana Luísa, agradecida. Oi, Neide. Ana Luísa pôs tudo bonitinho para você aí. Adoro esse grupo, gente. Agora. Apareceu para mim, mas depois eu vejo. Sou eu agora? Eu vou confessar que eu também não conhecia a palavra Sankofa, né? Aí, claro que a gente, hoje em dia, né, tudo que tu não sabe, tu vai para o Google pesquisar, né? E aí me veio eu, depois de ler a explicação, ver a imagem e tal, me veio uma coisa assim muito de poder, né? De resistência, de luta de todo um povo, né? Que conseguiu através desse símbolo, né, carregar toda uma história. Eu achei muito, muito interessante, me ampliou meu vocabulário. Legal. Olha, gente, nós fomos de saudade, né, do sentido dessa palavra, Sankofa, até um sentido de resistência. Faltou a Carol, não faltou? A Carol falou. A Carol falou, que ela falou que é uma fofura. E eu acho esse patinho olhando para trás. Não é um patinho? É um patinho olhando para trás?
É um pássaro. Um pássaro olhando para trás, uma fofura. Então, concordo com você, tá, Carol? Mas é uma fofura com muito sentido e com muito significado, né? Você gostou, Carol? É isso aí. Então, vocês vejam, por esse exemplo, como a gente pode ampliar o sentido daquilo que a gente está falando numa escrita, tá? E como a gente pode utilizar a ficção também nessa escrita, falando do Paulo, que ativou minha memória nesse momento. Gente, quase joguei meu óculos. Olha, vocês viram por que eu uso correntinha, né? Porque senão eu dou uns tapas no óculos e ele voa. Agora, Irene e Carol, tua palavra, minha flor. Então, me veio sentimento e construção. Sentimento e construção. Tá. Vou começar com o meu. O teu tom de voz, quando você falou amor, a palavra dela, Neide, foi amor, e a segunda palavra dela foi sentimento, tá? Carol. Quando a Carol falou amor, o jeito que ela falou amor, que a primeira forma foi amor, não foi? Foi assim, né? Eu senti alegria, tá? Então, eu associei a alegria. E quando ela falou de sentimento, ela falou um sentimento mais fechadinho na primeira fala dela. Sentimento. Me causou dor, sabe? O sentimento que causa dor. Olha só como foi ambíguo, né? Eu fui da alegria para a dor. E é isso que é o amor para mim, né? Não é só alegria, não é só dor. É esse entre lugar aí. Bom, vamos lá, Ana. Eu também acho que foquei bastante no tom de voz e como ela falou a palavra amor, né? E aí, quando ela falou amor, primeira vez eu pensei assim, eu até anotei a forma de chamar a quem se ama, né? Tipo, tu tá lá no banheiro e tu esquece a toalha e tu grita, amor, me alcança a toalha. Ou alguma coisa assim. E com a palavra sentimento, eu ainda estava lá no firmamento do Gabriel. E aí eu estava pensando sobre o sentir o mento, né? Porque eu adoro essa palavra para se referir a essa região do rosto aqui. E aí eu tentei associar as duas coisas que eu imaginei. E pode ser uma forma de carinho com a pessoa com quem tu se relaciona, com uma pessoa que tu ama, de fazer um carinho no mento, de sentir o mento, de chamar aquela pessoa, não sei. Pensa em afetos, assim. Isso chama mento? Eu acho, não sei se é exatamente essa região do queixo, mas eu acho que é. Tipo, mento é uma palavra. Eu vou até pesquisar direitinho e coloco aqui para vocês. Mas eu acho que é uma palavra um pouco mais rebuscada, assim, para essa região. Gostei. Muito obrigada. Aprendi também. Agora, Cíntia. Eu fugi da escrita, eu fiz um coraçãozinho. É palavra também, é linguagem. Ana, você tá sem áudio. Perdão. E só ficou no coraçãozinho, tanto para o amor como para o sentimento? Ok. Irene. Não, Gabriel, perdão. Então eu pensei em chamamento, assim, quando você tá, para a palavra amor, né? Quando você tá conversando com alguém, uma questão de proximidade, né? Pode ser tanto namorado ou namorada, alguém da família, enfim. E sentimento, alguma coisa que te afeta, nova, mas não nova necessariamente positiva, assim, mas algo que te impacta de alguma forma. Irene. Me veio, linkando, né, amor e sentimento, notas musicais, né? Como se fosse do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Tá? A pauta musical com as 7 notas básicas. Uau! Carol. Eu me perdi. Eu acho que eu já falei. Do amor? Falou. É porque é dela. É porque é dela. Tá certo. Ai, gente, a situação da Ana hoje. Sônia.
Então, sou eu. Eu fiquei no sentimento mesmo, nessa coisa do emocional, né? Porque são vários tipos de amor, né? Amor homem e mulher, amor dois seres que se amam, o amor de irmãos, o amor à humanidade. Então é uma coisa mesmo de sentimento, né? Uma coisa que tu sente por outro, pelo outro, pela humanidade. Bom, agora é a Sônia, né? É a De Sônia? novo? É. Ah, É a sim, a minha Sônia. palavra. A minha palavra eu acho que Agora são era. as suas palavras. A minha Horizonte. palavra era horizonte, e aí me veio a ideia de espaço, né? De amplitude. Eu não sei se é porque eu moro na praia, né? Para quem não sabe, eu moro na praia. Então, o horizonte, para mim, aqui é uma coisa muito especial. Então, assim, eu sou privilegiada porque eu tenho um horizonte expandido aqui, né? Então, para mim, sempre lembra essa coisa de espaço. Eu, pensando horizonte e espaço, eu pensei em um tempo longo, sabe? Um tempo alongado. Kairos, né? Kairos. Esse espaço que não tem início e não tem fim, sabe como? Então, eu Sim, pensei nesse horizonte, depois espaço, eu associei, deu mais ou menos isso. sim, só vou fazer um parêntese aqui. São 300 quilômetros de litoral aqui no sul. Então, realmente é bem alongado. Inclusive, uma das minhas falas do horizonte foi bem espichada, assim, para dar mesmo essa ideia, Ana, de amplidão. Longo, longo. De onde você é, Sônia? Eu sou de Porto Alegre, mas eu moro em Cidreira, que é litoral aqui no Rio Grande do Sul, né? A Ana Luísa agora? Que bacana isso, porque eu também sou do Sul e eu sou do Uruguaiana, mas eu morava... Agora estou morando em Pelotas, né? Mas antes de morar em Pelotas, eu morava em Rio Grande, que também tem ali a maior praia. Então tem bastante essa coisa da extensão, né? De tu nunca conseguir terminar de olhar aquela praia, assim, né? É muito, muito, muito bacana, assim, essa memória. Mas eu coloquei do parar para olhar em associação com o criação lá, que eu tinha dito na hora da minha palavra, porque eu acho que o espaço ele pode ser um espaço tanto da visão, né, desse parar para olhar, quanto do espaço para um espaço de criação, que pode ser tanto o espaço de fato para onde tu enxerga, quanto para o espaço onde tu trabalha, como por exemplo a mesa ou onde tu cria, né, o espaço de criação, um caderno, e aí eu fui viajando um pouco nisso, assim. Acho que é isso, é um parar para olhar associado à criação. Cíntia? O horizonte me remeteu a montanhas. E aí, com espaço, eu voltei a flutuar. Estou flutuando hoje, gente. Só flutuando. Tamo junto. Gabriel? Então, horizonte eu pensei em divagação, olhando para algo, né, assim, contemplando algo. Também pensei em brisa, na ideia de brisa marítima mesmo. Pode ser porque eu passei bastante tempo também em praia, eu gosto bastante. E espaço, eu voltei na ideia também de divagação. E eu pensei na entrada de algo, em alguma coisa, né? Então, colocar algo dentro de uma caixa, dentro de algum espaço, não necessariamente vazio. Irene? Me veio a ideia de mar, né? Essa questão do horizonte, e usar o Atlântico mesmo, do Pacífico ou para o Índico. Por isso essa ideia de espaço, né? Essa amplitude. Foi isso. Carol? Me veio a ideia de pôr do sol. E acho Do que que foi eu um não pouquinho entendi, desculpa. Me veio a ideia de pôr do sol. Sol. De algo que está vazio, mas pode ser preenchido. Gostei.
Nessa pequena experiência, vocês viram que quando a gente vai remexendo essas palavras, escutando, percebendo os sentidos, outras coisas vão aparecendo? Né? Que quando a gente vai fazer esse exercício da escrita, de escuta da palavra e parar para pensar a palavra, a gente pode sair de um texto normal para um texto que seja criativo. Fez sentido para vocês? Agora, olhando para essas palavras, Neide, fala para a gente uma palavra. Tempo inteiro, liberdade. Liberdade. Isso. E depois, descobrindo o resultado, a liberdade continuou. Então, ela permeou o tempo inteiro, só liberdade. Quando você pensa liberdade, você só pensa liberdade ou você pensa em outra coisa? Não, só liberdade. Só ela me remete a tudo. Liberdade. Fala liberdade 5 vezes com 5 entonações diferentes. Liberdade, 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 liberdade. Vou começar, tá? Tá bom. Quando você falou liberdade, quando criança, eu associava a palavra liberdade a voar. E eu empinava pipas, né? Para mim, o maior sentido de liberdade era a pipa no ar, sabe? Sim. E ver aquele movimento de rabiola, eu gostava muito daquilo. Para mim, aquilo era o maior sentido de liberdade. Sim. E aí, quando você fala de novo, liberdade, eu pensei em ar, que às vezes me falta o ar quando eu estou me sentindo presa, que me falta a liberdade. Fez sentido para vocês, tá? Então, foram esses dois que, ao mesmo tempo em que ele remete a pipa a esse momento de voar, esse momento de estar no ar, ao mesmo tempo, me falta o ar, quando eu sou privada dessa liberdade. Aí, no final, eu vou ser filosófica e falar o que é liberdade. Né? Mas tudo bem. Ana Luísa. No protocolo, já no final ali, exatamente o que eu tinha pensado. Quando ela falou liberdade e foi repetindo, eu fiquei pensando que tem uma relação com a percepção de si no mundo, né? O que é ser livre para cada um, né? E principalmente para nós mulheres, o que é ser livre ou aonde que nós podemos ser livres. Então eu fui pensando nisso, né? Tipo, o que é ser livre para cada um, né? E como é o que é a liberdade. Cíntia. Para mim é um bairro muito louco, que eu moro aqui perto, e que o mundo inteiro vem aqui, tem um monte de história, muita história, essa liberdade. Venham. Eu vou. Gabriel. Eu pensei, então, em uma transformação, eu pensei também em passeata e numa localização, praça. Eu fui influenciado, né, porque eu sou paulista. Então, ele tem posicionamento geográfico também, a palavra, hein, gente? Sim. Irene. Sem falar que em Minas a Praça da Liberdade é a liberdade. Irene, fale. Bom, andar de braços abertos na praia e, ao mesmo tempo, sentir-se aprisionado, né? Eu, como paulistana de nascimento e criação, vejo o bairro da Liberdade em 2 contextos e me traz memórias de aprisionamento.
Aprisionamento. Carol? Me veio a ideia de asas, veio essa imagem, e como sentimento me veio felicidade e expansão, pela forma que ela colocou. E Sônia? Pois é, as gurias falaram aí do bairro, né? Que eu amo. Liberdade é um bairro encantador, né? Vamos combinar. Mas, na verdade, a primeira imagem que me veio de liberdade, agora eu tô que nem a amiga que fez o coraçãozinho. Eu fiquei cantando mentalmente a música do samba enredo. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Fui para a música, assim, automático, assim, não deu nem tempo de pensar. Mas como algumas pessoas já falaram aí, né, é complicado porque para cada pessoa o ser livre, né, é diferente, tem uma pegada completamente diferente, né. O meu pai, por exemplo, costumava dizer, repetia isso, tanto que não saiu da minha mente, né, que não existe liberdade sem responsabilidade, né. Então as coisas têm que andar juntas, né. Porque no momento que tu não tem a responsabilidade, tu não está sendo livre, tu na verdade está fazendo uma outra coisa. Então é uma palavra bem complexa essa. Eu percebi, não sei se vocês tiveram a mesma percepção, que essa palavra é a que deu uma maior amplitude de sentidos, né? Cada um trouxe uma percepção completamente diferente dessa palavra, e nos fez perceber quantas possibilidades de escrita se abrem numa palavra, né? Que eu não preciso reduzir ela, que eu posso ampliar, né? E aí eu queria fazer um convite a vocês, para vocês escreverem um parágrafo, aí vocês podem olhar para a sequência de vocês, que vocês escolheram a palavra, ou a sequência de uma outra pessoa, e escrever um parágrafo saindo da sua percepção. Para mim, criador tinha o sentido de criador, criar a dor. E depois de suturar, emendar essa dor, emendar esse corpo para que pare de doer. Mas eu escutei aqui outros sentidos para essa palavra criador, né? Daquele que pode ser um inventor, daquele que pode ser aquele que cria possibilidades. Então, eu vou sair do meu conforto, daquele que cria dor, né? E vou para o inventor. Vou me tirar do conforto e vou para o outro, que eu não me sinto confortável, que eu não pensei nele, nesse sentido. Um parágrafo simples, uma coisa só para a gente exercitar. Saindo das minhas palavras, né, Ana? Ou de outra pessoa. Pode ser da sua. Pode ser da minha. Pode ser da sua. Percebo necessidade de criar possibilidades
Tudo bem? Um parágrafo curto, né, Ana? Sim, sim. Então tá pronto. Tudo bem? Cíntia, Carol, Gabriel, Irene. Carol. Tá. Tudo bem, Gabriel? Tá, vamos lá. Vamos começar pela Ana Luísa e me deixar para o final? Ou eu começo? Vai, Ana Luísa. Pode começar do fim para o começo também. Ah, pode ser. Sônia. Fazer invertido, começa pela última. Eu já estou com dificuldade na sequência. Ela quer que eu vou invertir, porque notaram, né? Só para complicar. Tá, vai da Sônia. Eu fiz que nem a Ana, eu peguei uma palavra que não era minha, né? Eu saí da minha zona de conforto, eu peguei a palavra da... Eu acho que era tua mesmo, Ana. Brincadeira era tua, né? É. Peguei a brincadeira. Então, eu fiz um testículo bem curtinho, um texto pequeno. Vamos lá. Como se fosse uma brincadeira de roda, o corpo girando, 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 sentindo o vento e o sol batendo no rosto, sorrindo, sem se preocupar com o ontem nem com o amanhã, vivendo apenas o hoje, livre e feliz. Agora, vamos exercitar. Carol. Acertei. Eu escolhi a palavra liberdade. Caminhando pelo meu bairro chamado Liberdade, encontro felicidade e aprisionamento. Olho para o céu e vejo os pássaros voando de asas abertas e sinto felicidade. E me vem a vontade de convidar mais gente para sentir o que estou vendo. Não, era A Neide. Neide. Eu pulei a Neide. Neide, desculpa. Eu fiz bem curtíssimo. E aí eu fiz meio que, tipo um poeminha, sei lá, alguma coisa assim. Coloquei, ao me deparar com a liberdade, percebo a necessidade de criar possibilidades para aniquilar as diversas dores. Agora legal. Irene. Vamos lá, é maiorzinho. Pensando em Sankofa, me veio à memória as mais velhas e a sabedoria ancestral que o mundo acadêmico, por vezes, desconhece ou julga inferior ao ouvir outras vozes do sul global. Cheguei também à saudade e o cheiro de terra molhada, que me remete a São Paulo antigo e aquelas que se encantaram e fazem parte da minha história. Gabriel. Eu usei as palavras, eu acho que foram suas, inclusive, Ana, foi brincadeira e infância. Na minha infância tiveram muitas brincadeiras. Brincadeiras em árvores, brincadeiras com bolas, brincadeiras de árvores. Fingíamos estar parados e tentávamos inventar algo para comer. Assim, do nada, como se a resposta fosse cair do céu. Brincadeiras também se movem a pessoas, não? As boas, lembra que costumava guardar em uma caixinha, em notas, escritas à mão, para entender os potenciais amigos que teria. Ai, as boas. Um dos narradores que praticou uma boa brincadeira comigo seria... Eu não sei dizer. As más eu me acostumei a guardar fora da memória, numa geladeira, em um lugar de carrasco. Gostei. Cíntia. Brincadeira da cadeira, lembranças de infância. Roda, 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 a música para. Quem sobra em pé, sai. E vai tirando uma cadeira até o duelo final. Risadas 1000, e começa tudo de novo.
Ana? Eu escolhi as palavras de duas pessoas, que seriam as minhas e a da Carol, que era amor e sentimentos. E aí eu fui deixando fluir, assim. Aí um deles saiu meio tipo poesia, o outro tem relação com a minha pesquisa, que tem a ver com as palavras que eu escolhi. Aí o criador e estruturar eu coloquei. Qual a diferença entre o criador e a criatura? Da carne e do pano, do bordado, da sutura e da costura. São perguntas que eu vou tentando responder na minha pesquisa, só fui alinhando ali. Aí no amor e sentimento eu coloquei. Enquanto te chamo de amor, sinto a barba de teu mento. Então me chamas de amor e me derreto por inteiro. Tipo, são uns versinhos assim. Adorei. Agora, eu escolhi criador e estrutura. Não. Gente, nem sei mais o que eu escolhi, tá? Deixa eu achar. Peraí. Não sei. Vocês me ajudam a localizar, porque eu me perdi aqui, ó. Fica a imaginar as emoções que atravessam uma pessoa aprisionada, tendo a possibilidade de inventar outros mundos para viver e continuar aprisionado. Então, acho que eu estou no criador, mas buscando outros sentidos para além de criador, lembra? Foi esse exercício que eu fiz. De inventar. E também liberdade, sim, sim. Pode ser, Carol, tem sentido. E aí eu vou fazer uma provocação para vocês para o próximo encontro. Vocês vão partir desse parágrafo que vocês escreveram e vão puxar o próximo parágrafo a partir de uma palavra que esteja mais ou menos no final do texto. Tá, então vou dar o exemplo aqui, que no meu eu vou nesse continuar aprisionado, né? Então eu parto dessa emoção de quem vive aprisionado, mas ele tem possibilidade de inventar outros mundos para viver, mas ele continua ali, né, atrás das grades. E aí eu vou falar um pouco desse estar atrás das grades, né? E depois eu vou ainda trazer uma terceira, que eu vou ter que achar essa palavra, uma sequência, pode ser? É uma provocação para vocês, tá? Para vocês tentarem fazer esse pensamento rizomático, tá? Sai daqui, nós trabalhamos o primeiro texto, daqui nós vamos puxar um filamento que vai abrir o próximo rizoma, e depois nós vamos puxar o próximo texto, que vai trabalhar o terceiro rizoma, tá? Então, um texto sem fechamento, gente. Eu não vou responder qual é a emoção dessa pessoa que vive aprisionado, tá? Eu vou abrir possibilidades para a imaginação. Tudo bem? O texto comum iria falar para a gente, você começou a falar da emoção, né? Você tem que finalizar ali embaixo, no terceiro parágrafo, você tem que dar resposta para isso que... Não. Por que eu tenho que dar resposta? Por que eu não posso deixar perguntas abertas para que o meu leitor também escolha o que ele quer que aconteceu ou dialogue comigo? Atenda às necessidades dele, né? Entendeu? Então, um microtexto que a gente vai estar fazendo com abertura para o diálogo, não para o fechamento, tá? Um texto que possibilite o diálogo, que possibilite a abertura, que não se encerre em si mesmo. Tudo bem? Fez sentido? E sempre pensando a abertura das palavras. Quando vocês escolherem a palavra, oh, que fofura! Quando vocês escolherem a próxima palavra, que né, esse aprisionado, eu vou falar, vou repetir para mim mesmo alto a palavra várias vezes e vou ficar pensando nos sentidos que surgem, tá? Um exercício mesmo, de procurar outros sentidos na palavra. Faz um carinho. Delícia. Eu não posso nem falar isso, que eu tenho 3
pedindo. Ela fica aqui rodeando, aí chegou e quis se meter. E aí, gente, pode ser isso para o nosso próximo encontro? Pode? E para finalizar o nosso encontro de hoje, eu queria muito escutar a nossa provocação do encontro passado, lembra? Que nós fizemos, então, o Inhanduti, né? Que nós tecemos no tecido Inhanduti. Quem que estava no encontro passado mesmo, gente? Gabriel, Cíntia, quem mais? Ô, Ana, eu queria enaltecer aí, eu tenho um tempo que eu não participo, não sei se me falha a memória, mas assim, amei o Bendito é o Fruto entre as mulheres. E aí, gente? Quem mais? Só a Cíntia e o Gabriel? Eu estava também, mas eu acho que eu não fiz o tema de casa. Vou ficar de castigo. Não vai, não. Então, a proposta do encontro passado foi fazer um rendado de Inhanduti, que é uma teia, né, uma palavra que vem do Guarani, né, que para eles tem sentido de tecer o mundo, né, de tecer a escrita. E aí nós fizemos o exercício de tecer o Inhanduti, né, que foi um exercício bem simples, que para a gente já foi complicado, né, porque era a primeira vez. E a partir daquilo que nos atravessou durante o encontro, durante essa tessitura, escrever um pequeno texto. Tudo bem? Podemos compartilhar, Cíntia, Gabriel? Eu não fiz, eu vou ficar de castigo também. Também ficou de castigo? Tudo bem, tudo bem. Gabriel, você também ficou de castigo, Gabriel? Eu não fiz. Na verdade, assim, eu não produzi um texto exatamente. Eu fiz alguns tópicos a partir daquela situação. Então, eu posso tentar resumir os tópicos assim. Eu fui pesquisar agora, né, só para não ter errado um deles aqui, né? A experiência, ela me remeteu muito ao começo do livro A Paixão Segundo GH, da Clarice. Eu li ele faz um tempo, né, pela primeira vez, e daí eu fui me emaranhando ali em alguns outros livros da obra da autora. E o começo do livro, ele, se eu não me engano, né, ele é aqui de 64, a primeira edição dele. E o começo do livro é muito emblemático, né? Ela tá lá, calminha, a personagem, né? E ela tá amassando bolinhas de pães. Ela tá fazendo bolinhas com pão, né? Eu acho que é com miolo de pão. E eu fiquei imaginando que a experiência que eu tive com o Inhanduti, apesar de eu não ter conseguido construir ele da forma que eu esperava, mas eu acho que esse choque foi interessante no sentido de ver como aquela coisa pequena, aquela coisa simples, ela conseguiu me dar ideias para eu mexer na minha bagagem que eu tenho, e acho que falar um pouco sobre algo que pode ser simples, pode parecer ser simples, mas ele pode ter vários significados. A data do livro, né, da primeira edição, né, da Clarice, estava acontecendo muitas coisas, assim, né? O mundo nunca está parado. E ela começa eu acho que o impacto que tem naquelas cenas, né, mais ou menos ali no começo do livro, eu acho que vai um pouco disso também, né? Como esse livro está se colocando no mundo, né? Como ele está chegando até a gente e como aquilo é dialético, assim, ele está contradizendo toda uma efervescência que está acontecendo no mundo, né? Lógico que a Clarice, eu acho que a única coisa que ela não se... A única coisa que eu acho que a gente pode colocar que ela é sempre efervescente, assim, né? Ela é sempre, apesar de parecer algo simples que ela está escrevendo, eu acho que isso me remeteu muito a isso, né? Quando em que pé eu posso me colocar como autor, né? Como escritor,
no âmbito acadêmico, ou escrevendo um livro, a partir dessas contradições ou dessas pequenas aparências simples, assim. Acho que foi mais isso que eu pensei. Agradecida, Gabriel, e você me fez pensar duas coisas, que a gente pode usar esses recursos têxteis para destravar a escrita, né? Porque quando você utiliza um recurso têxtil, tem uma hora que a escrita não vai para lugar nenhum, você não sabe, não trava, né? E aí você trazer um recurso têxtil como linguagem escrita, sabe? Dando continuidade ao teu texto, ele não precisa estar fora do texto, não é um exercício que você vai fazer, mas é linguagem também que você incorpora ao teu texto e que te ajuda a dar andamento ao que você está se propondo a escrever, né? Isso também é decolonizar um pouco, né? Que não é só a linguagem escrita tradicional que ela tem validade num texto. Não, eu posso escrever com bordado com uma boneca. Eu estou pensando escrineca, viu, Ana Luísa? Escrita com boneca. Não sei o que vai virar isso. Então, a gente pode usar esses outros recursos de linguagens como parte da escrita, sabe? Eu estou escrevendo, travei, eu entro com essa linguagem e dou continuidade. Ela é parte do texto. Ela não é uma imagem que você tem que colocar uma nota embaixo, explicando o que é aquela imagem. Mas ela é linguagem, tá? E ela te trouxe uma outra amplitude. Olha como você foi falar de outras coisas, né? E aí, teu texto se torna muito mais rico. E cada um vai encontrar o seu caminho de escrita. Por isso que eu procuro muito exercitar outras formas de escrever, de pensar. Vamos pensar nisso. Pode não dar certo para mim, para você, para a Sônia. Isso não funcionou para mim. Tá tudo bem. Mas esse não dar certo também é indício de que eu estou procurando um outro caminho. Sabe? Eu estou sendo provocada a me pensar, a pensar minha escrita, a pensar meu exercício criativo. Eu estou testando. É uma coisa que a gente não tem se permitido mais fazer. A gente segue regra. E, na verdade, aqui, a gente está saindo da regra, está se permitindo experimentar. E tem experiência que me atravessa e tem experiência que não me atravessa, que não fez sentido. E está tudo bem. É sair do comum, tá? Tudo bem para vocês até aqui? Fez sentido um bocadinho assim para vocês? Um pouquinho? Tá bom, Neide. Prazerzão estar aqui com vocês de novo. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Alguma reclamação? Falem agora ou calem-se para sempre? Não, só agradecimento, acolhida, a disponibilidade. Acho prazer enorme. Eu vou falar a verdade. Cada encontro desse nosso, eu escrevo depois sobre o encontro, sabe? Tudo aquilo que vocês me provocaram a pensar, o que fez sentido, o que não fez. Eu acho que essa experiência a gente não tem se permitido mais, sabe? Estar com outros, exercitando a criatividade. A escrita não precisa ser solitária. Ela pode ser com outros, sabe? Ela pode ser um percurso onde um vai motivando o outro. Olha, e se você tentar isso? Não, para mim não funciona isso. Tudo bem. No final, vocês podem falar para mim, Ana, eu gosto de escrever dentro da norma. Ok, mas você tentou, sabe? Você experienciou, você experimentou e o teu caminho é aquele, e tá tudo bem, né? Mas tem hora que depois, de repente, eu fico pensando, por exemplo, no trabalho da Ana Luísa, o que as bonecas devem falar com ela, né? E que escrita é essa que ela vai utilizar, que escrita feia é essa que ela vai utilizar nesse trabalho, né? Entende o que eu estou falando, gente? Gabriel, você precisa contar da tua pesquisa para gente, tá? Agora, sim, um pouquinho? Ou
Não, depois, tá tudo bem. Mas se prepare psicologicamente. Mas a gente também pode ir conhecendo, né, o percurso de cada um. A Carol ficou curiosíssima para saber. Irene, é escrita por escrita? Gente, eu adoro escrita por escrita. Me faz muito bem. Eu tenho trocentos diários aqui. Qualquer dia eu vou mostrar para vocês. Aliás, vou terminar nosso encontro de hoje com uma escrita. Ai, que me surgiu. Me permitam terminar o nosso encontro com essa escrita. Chama Vidas descartáveis, úteis, substituíveis. Vidas morríveis. Tudo isso vocês vão entender no final de onde surge essa escrita, tá? Meus filhos ficaram preocupadíssimos comigo, quando viram minha escrita. Mãe, vou lendo para vocês, tá? Hoje reparei em você. Somente hoje olhei para você. Apenas hoje percebi que você existia. E me dei conta que já devo ter passado por você inúmeras vezes, sem notar a sua existência. Você me era útil e eu te usava, regularmente, sem te perceber. Sem olhar para o seu corpo, sem olhar para as tuas marcas, sem olhar para os teus desgastes, sem olhar para você. Reparei agora que chegou ao fim a tua vida, que já não me tem utilidade, nenhuma serventia. Estás velho, corroído, enferrujado. Somente um pedaço de pau seco, e seu único destino é o lixo. Noto que brotou e em pouco tempo se tornou cheio de vida. Mas o que eu não sabia era que já tinha um destino, uma função. Você foi planejado, um corpo plantado com serventia para ser modulado, conformado, para que um dia te usassem e, quando não tivesse serventia, te substituíssem, te descartassem, sem dor ou problema. Mas ao olhar para o teu final, me senti culpada em ser aquela que descartaria o teu corpo sem qualquer cuidado. Afinal, você me foi útil por tanto tempo. Me serviu sem questionar ou reclamar. E agora simplesmente te jogaria fora? Não, eu não podia. Não consegui fazer. Imaginei tecer um berço para guardar a tua história, resistindo a todo o processo de esquecimento, a perda da memória, da tua utilidade, da tua vida, ida. Homenagem póstuma a um prendedor de roupa. Ó, o prendedorzinho está no bercinho dele de memória. Isso porque eu passei por esse prendedor e ia levar ele para o lixo e jogar ele fora. E olha onde que eu fui parar com essa história do prendedor, né? Muito bom. Vidas descartáveis, úteis, destrutivas e que mais? Destruíveis, úteis, substituíveis, vidas morríveis. Vidas descartáveis. Úteis. Substituíveis. Ah, tá. Vidas morríveis. Vidas morríveis. Morríveis. Que é um exemplar, não tem, só tem esse daqui. Que eu costurei na máquina, que eu fiz crochêzinho. Isso é um livro de artista, né? Um livro de artista é único. Né? Mas, gente, vocês estão vendo? É exercício criativo. Que remeteu a gente a tantas coisas, o universo, assim, o leque se abriu. Porque, na verdade, eu não começo a falar sobre o prendedor. Sim. Ele me motivou a escrita. Eu pensei, mas ele diz respeito a muitas coisas, né? E então, o título é bem sugestivo, Vidas Descartáveis. Entendeu, gente, qual é a ideia dessa escrita criativa? É se permitir sair do lógico, do racional. Esse livro não é racional, meus filhos ficaram assustadíssimos.
Mãe do céu, imagina. É isso, gente, por hoje. Agradeço imensamente a companhia de vocês. Espero que tenha feito um pouquinho de sentido, viu? Eu tenha provocado. Eu estou aqui para provocar vocês, mais nada, tá? Obrigada, Ana. Só agradecer. Eu que agradeço imensamente, viu? Um beijo bem grande. Beijo. Até daqui 15 dias. Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa Obrigado. semana. Bom descanso. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Eu que agradeço.